Olá a todos de novo, eu sou o Kimi e hoje vou estar falando sobre as mestres do nível 100, que é as especializações do nível 100, que vão ser um dos próximos conteúdos, provavelmente entre 2 a 3 meses após o PVP do 100. Os PVP reencarnados que já estão praticamente na porta de chegar no jogo. Eu chuto, isso é claro que eu estou falando do tempo, é um chute, porque como todos sabem, a Aérea compra os conteúdos e eles são inseridos de acordo com a programação deles. Então é tudo mais ou menos relativo, com base nas atualizações do GF chinês. Como a Aérea tenta manter um padrão de ordem de atualizações grandes para não haver bugs, né? Provavelmente eu chuto isso entre 2 a 3 meses para chegar após o PVP, podendo chegar até antes, um mês após, porque a gente tem atualizações mensais praticamente de conteúdos. Mas entre as atualizações mensais, isso inclui também eventos mensais. Então deve ficar atento a isso. Bem, eu fiz essa tradução tem aproximadamente quase 2 anos já, praticamente. Foi na mesma época que lançou no chinês o As Mestres. É. E depois eu fiz umas correções que estavam em relação a PEN e o reflete de algumas classes. E também a conversão de DKSR, com base no vídeo de um espanhol que tinha feito. Na época em si, foi uma das primeiras traduções que eu tinha feito, então tinha bastante erros. Bem, vou começar pelo CR, que na tradução livre do chinês é conhecido como Imperador da Glória. Essas aqui são os nomes das classes em chinês. E esses aqui são nomes de cada mestre que em chinês e na tradução livre e adaptada, porque são traduções adaptadas, ficaram com esses nomes. No GFPT, quando chegar, pode ter nomes completamente diferentes, não se prendam a isso. Isso é apenas para referência, para eu não me perder na hora das traduções. Crescimento físico. Converte 3% da sua taxa para STR, 3% da sua taxa de STR em VIT. É basicamente a conversão do ômega no CR, basicamente isso. Exercício real, aumenta 1% da STR. Treinamento de reação, aumenta 12 pontos da agilidade, que é AGE. Defesa pessoal, que é quando um bloqueio for bem sucedido, ele vai reduzir o dano em 1%, o dano extra. Provavelmente essa mesh funciona assim, eu vou bloquear um dano e no próximo dano eu vou ter uma redução de X porcentagem, depende de quanto você upar essa mestra. Defesa da canção da barreira, que aumenta 1,5% da defesa com escudo, da defesa física no caso, e 1% da defesa mágica. É bastante defesa. Treinamento de armas pesadas, que aumenta 1,2% da redução de penetração física. Deus da Guerra. A primeira mecha é transformação de poder. Converte 3% da sua taxa de STR para VIT, exatamente igual o CR. Geralmente as classes que são das mesmas. As classes que são irmãs, vamos dizer assim, né, que saem da mesma ramificação, vão ter as mechas parecidas, com poucas ou quase nenhuma diferença entre elas. Extremamente poderoso. Aumenta 1% do STR. Combate corpo a corpo, que aumenta a velocidade de combate. Provavelmente é isso, o combate o corpo a corpo, o dano de corpo a corpo, geralmente é uma tradução meio estranha, mas eu chuto 100% de certeza que é aumento da velocidade de ataque. O ferro aumenta 1% do dano das habilidades físicas, realmente é dano de habilidade física, não é dano padrão. A classe já tem muito dano padrão, então eles deram um buff de dano de habilidade. Provavelmente para ela não ficar muito roubada no jogo. Especialização de escudo, que aumenta 1% da defesa quando equipado com escudo. Isso é bastante. Por uma classe que é dano. Achei um buff bem significativo, assim como a conversão. E a armadura dura, que aumenta 1% da penetração física da classe. Acho que eles deram redução de pen física para o CR e para o DK, como dizem, né, para não anular 100% a anticlasse deles, que são as classes mágicas. Senão ficaria muito roubado. Realmente você dá uma redução de pen mágico ou uma redução de dano mágico, uma classe que já é
que já anula praticamente a classe física em relação a tanque. E não teria uma anticlasse depois para combater ela. Provavelmente eles pensarem em dar redução de PEN física por causa disso. Vão anular uma classe, mas não vão anular a outra. A outra vão continuar exercendo o papel dela, que é provavelmente conter o DK. Deus Fantasma, que é o franco atirador. A caçada rápida converte 3% do acerto crítico físico para o ataque corpo a corpo. É velocidade de ataque, isso eu achei irrelevante para a classe, e já tem muito. Se fosse dano, talvez, seria bem melhor. Quem sabe seja dano, mas eu acho difícil. Potencial intrínseco, aumenta 1% da força, que é o STR. Ação sensível, que aumenta 1% da agilidade. Canção sem fim, o ataque aumenta em 1% e tem 3% de causar uma segunda lesão. Essa até é interessante para dano. Armadura cravada, que aumenta a chance em 1% de refletir 2% do dano recebido. Paciência, aumenta 1% da redução de dano físico. O Guerreiro das Sombras, que é o ninja. Ele vai ter Espada Afiada, que converte 3% do acerto crítico físico para ataque corpo a corpo. Musculação, que aumenta 1% da força, que é o STR. E Reação de Velocidade, que aumenta 1% da agilidade. Explosão da Tempestade, que aumenta 1%, que tem chance... Quer dizer, Explosão da Tempestade, que ataque aumenta em 1% e tem 3% de chance de causar um segundo dano, que é o duplo, no caso. Linda Armadilha. Aumenta a chance em 1% de refletir 2% do dano recebido. Treinamento Espiritual. Reduz o dano mágico sofrido em 1%. O Ninja e o FA não receberam redução de PEN. Na real, eles receberam redução contra as classes antigas. O Ninja até entendo, porque é uma classe bem forte no jogo em si. Das classes antigas é uma das classes mais fortes no jogo. E só perde para a classe nova, no caso. Mas tem bastante destaque no jogo, tanto em PvE como em PvP. É claro que desde que seja bem equipado, buildado e tudo mais. O Druida, que é o Deus Eterno. Crente firmes aumenta 1% 3% da VIT com base na VON. Então, ele vai converter 3% da VON em VIT, basicamente isso. Palavra de Deus, aumenta 1% da INT, que é a sabedoria ou inteligência. Surtos espirituais, que aumenta 12% de VON, 12 pontos no caso. Luz Santa, que aumenta 1% da redução de penetração física. E Proteção da Chuva, que aumenta 1,5% da redução de penetração mágica. Bastante coisa para druida conseguir aguentar as classes novas. E Cantos Simples, que reduz 5% da energia, que é o MP, 5 pontos, né? Isso o povo pode achar bastante inútil, mas dependendo do que você vai usar o druida, vamos dizer assim, no PvE, que o consumo de MP é muito grande na classe, isso aqui pode ser muito, mas muito útil mesmo. Ainda mais na torre. Espírito Santo Sábio, que é o santo, né, o arcanjo no caso. Ele tem Bênção da Fé, que aumenta a VIT em 3% com base na VON, que é a conversão de VON em VIT, igual de druida. O Espírito Santo, que aumenta 1% da INT, muito bom para o PVP, aumentar o dano da classe, dano mágico, o ataque mágico, caso não feche 60k. Lágrimas, que aumenta 1,5% da cura. Cara, essa skill foi uma das melhores para Santo suporte, porque Santo é uma classe com muito pouca cura na questão cura em área, né? Porque a classe em si ela é para curar um único play. Diferente do Druida, que tem um foco em área melhor. Proteção de Cristal, que aumenta a redução de PEN física em 1,5%. E Runa, que aumenta... Runa, que aumenta 1,5% da penetração mágica. A redução de PEN, né?
E escudo sagrado, que aumenta 1% da defesa física e 1,5% da def mágica, quando equipado com o escudo. O Santos praticamente teve todas as mestres boas, não tem nenhuma ruim. Isso pode ser negativo na questão de upar mestre, porque, como todos sabem, o jogo possui limites. E vocês não vão conseguir upar todas as mestres de todas as categorias e níveis. Então, provavelmente, vocês vão ter que sacrificar muitas de nível baixo ou provavelmente umas das de nível alta. Não sei, depende de como tá a build de cada pessoa. Destruidor Mágico, que é o Arquimago AM. Transformação espiritual converte 0,2% da energia em sabedoria, que é a conversão de MP em int. Grandes Magos, que aumenta 1%, 1,2% do dano de habilidade mágica. Isso é muito bom para a classe. A classe já é uma classe com muito dano no jogo, dano mágico no geral. Embora não tenha muitas mestres que favoreçam esse dano, né? Geralmente o dano é da própria classe, com base nas trincas e combo e tudo mais. E isso vai fazer um buff significativo para um AM dano na arena, para ter mais dano ainda. Bênção Elementar. Aumenta 1% da sabedoria int, que é o int na real. Prática Arcana, que aumenta 1% da vontade. Varinhas Mágicas, que aumenta, que reduz o dano físico recebido em 1% quando equipado com um cajado. Isso é uma redução muito boa. Má redução para a classe. A classe já tem bastante redução e vai ganhar mais uma. Guardião Mágico. Aumenta 1% da redução de penetração. No geral, o AM tem todas as mestres muito boas. Até mesmo a de vontade, que você ganhando VON, você ganha MP. E com MP tu converte em mais int. E tem um aumento de int. Embora a classe já pegue muito int e feche praticamente 60k de dano de ataque mágico fácil, talvez não seja tão bom. 3 mestres focadas nisso. Isso vai depender também de cada pessoa. Mas no geral, todas as mestres de bruxo foram boas. Shinigami. Também conhecido como loucura espiritual. Maldição sombria converte 0,3% da energia em sabedoria, que é int. Guia de magia negra, que aumenta 1% do dano da habilidade mágica. Também é muito bom. Absorção do espírito maligno, que aumenta 1% da int da classe. Aprimoramento de bruxa, que aumenta 1% da vontade. Magia negra, que aumenta 1% do ataque mágico. E corpo do mal, que aumenta 1,2% da redução de penetração mágica. Isso é excelente para a classe, porque a classe sofre realmente com samurai nas arenas. No geral, é mais samurai do que ômega, eu acho, se não me engano. E TC. Geralmente a classe sofre bastante com a questão de redução de pen, e depende geralmente de Pedra da Torre, que é muito cara e nem todos têm. E isso vai ser muito bom para a classe. E a classe pode focar mais no dano quando tiver essa mestre, talvez. Deus da Guerra, que é o Deus da Guerra do Céu, que é o TC. Tem a conversão de energia de 0,2% em STR, que aí ele vai converter MP em STR. Tem calibração de cume, que aumenta 1% da AGE. Educação de choque, que aumenta 1% da VON. Economia de energia, que aumenta 1% do HP. E pesquisa mágica, que aumenta 1% a redução de dano crítico. Reduz em 1% o dano crítico mágico. É dano crítico mágico, não físico. E nem ambos, é mágico mesmo. Reflexivo, aumenta 1% da esquiva, que é, no caso, a evasão. Porcentagem. Eu não sei se vai atuar na porcentagem total ou na base. Geralmente eu chuto na total. As classes todas que tem evasão em porcentagem provavelmente vai ser na total. Deus do Trovão, que é o ômega. Aprimoramento de sinal. Converte 0,2% da energia em agilidade. Mais uma classe ganhando uma age. Que é mais uma classe com evasão no jogo, praticamente. Fortificação nuclear. Aumenta 1% da STR. Aumento de neutros, que aumenta 1% da VON, que dá mais energia, que converte em agilidade e assim vai. Certificação energética, que aumenta 1% da energia, que no caso aumenta 1% da MP, que vai lá na outra conversão de MP em agilidade. Então, tem praticamente 3 mestres em uma só. Vamos dizer assim, tudo focado na conversão de AGE.
Manutenção de caso, que reduz 1% do dano crítico físico recebido, diferente do TC, aqui é físico. E silêncio, que reduz a malícia da classe em 1%. Agora vamos às classes dos viajantes, as classes novas mais recentes do GF. Devastador, que é conhecido como Samurai. Ele ganhou absorção mental, que converte 0,2% da energia em sabedoria. É pouca coisa a conversão, porque a classe em si pega muito MP. Então seria ridículo você dar 1% ou mais de conversão para uma classe que já é muito favorecida no jogo. Treinamento reunido. Aumenta a VON, que vai dar mais MP. Crescimento de cristal, aumenta a VIT. Sacrifício mágico, que aumenta 1% do dano de habilidade mágica. No caso, como as classes antigas estão ganhando redução de PEN, as classes novas vão ganhar dano de habilidade mágica ou dano de habilidade física, para melhorar em si o dano dela, né? Esqueci. As classes viajantes no geral têm muita penetração. E como o jogo vai estar anulando muita, praticamente mais da metade da penetração da classe, incluindo PVP e mestre, eles estão focando em dar dano de habilidade para poder não nerfar a classe em 100% em si, né? Loop corporal reduz 1% do dano quando for ferido por explosão mágica. Quando eu falo explosão mágica, eu me refiro ao dano crítico mágico, dano de golpe mágico. Se eu não me engano, é isso mesmo. Eu acho que é isso. Quase certeza 100%. Não vai ser redução mágica, vai ser redução de dano crítico mágico. Maldição de sangue. Aumenta 1% da chance de refletir 2% do dano mágico. É um reflete até bonzinho, mas não é tão efetivo contra classes que já têm uma redução base ou classes que têm uma defesa e redução significativa. Geralmente é eficaz contra classes que não têm muita redução mágica, como TC e Cronos. Essas são as classes que mais sofrem com reflete no jogo. Reflete, no caso, que eu me refiro ao reflete em play, porque reflete de boss e mobs são diferentes de reflete em play, que tem outros fatores a ser analisados nesses dois refletes. Embora a porcentagem possa ser igual, eles vão funcionar com uma mecânica diferente, porque tanto a DF como a redução sua e do jogador em si atrapalha no dano refletido. Transformação de energia mágica. Vamos falar agora do Viajante do Infinito, também conhecido como Cronos. Converte 0,2% da energia em sabedoria, mas vale lembrar que o Cronos converte em tinhagem, se não estou enganado. Então vai ter mais evasão e mais agilidade. Domínio da Serpentina. Aumenta 1% da agilidade da classe. Isso é muita coisa, uma classe que já tem muita evasão. Realmente é muita coisa. E tem Cristal Mágico, que aumenta 1% da VON. VON vai dar MP e defesa mágica. E vai ser convertido na mestre de cima, que vai dar mais agilidade no final. Então, são 3 mestres que são magicamente um conjunto, né? Fechado, um grupo. Relógio da Morte. Aumenta 1% do dano da habilidade mágica. O motivo do Cronos ter ganhado menos dano é porque, em relação a dano mágico, o Cronos é a classe com mais dano mágico do que Samurai. O dano mágico em si, né? Muito mais fácil o Cronos pegar um dano mágico alto do que o Samurai. Tanto pelos combos de talento como o up de armas. Já o Samurai é uma classe muito focada na penetração mágica. Então, por isso que ele ganhou mais dano mágico do que o Cronos. É pouca coisa, mas pode ter bastante diferença. Contador mágico. Aumenta em 1% a chance de refletir 2% do dano mágico. Bem, analisando todas as mestres, eu diria que todas as classes receberam buffs bastante significativos e pertinentes a elas. Não tem como você também buffar uma classe como, tipo assim, tem umas pessoas que acham que a classe tem que ganhar todos os atributos possíveis do jogo. Tipo, reduzir PEN, aumentar dano, reduzir dano mágico e dano físico e aumentar o dano dela em si. Jogos não funcionam assim. Jogos têm uma mecânica de ter uma classe e uma anticlasse. Embora o GF tenha muita dificuldade em você estabelecer o que é classe e anticlasse, ainda existe isso no jogo. Então, eles têm que preservar essa natureza
primordial, vamos dizer assim, do jogo. Então, no geral, uma análise geral de todas as mestres, as classes em si receberam buffs ótimos. E eu acho que a única classe que poderia ter sido melhorada seria o FA. Como a gente conhece, o FA é uma classe bastante prejudicada no jogo atualmente. Ou talvez se eles tivessem melhorado o combo de armas, trincas, esses negócios assim, talvez as mestres seriam boas. Não seriam tão ruins, provavelmente. Então, acho que nenhuma classe tem muito o que reclamar. Algumas classes foram mais privilegiadas em certos quesitos, outras nem tantos. Mas, no geral, a essência de cada um acho que se manteve. E o PVP do sempre promete ser um dos melhores PVPs do jogo. Atualmente já é um dos melhores PVP do jogo, mas futuramente será melhor ainda com esse futuro balanceamento, né, que vão fazer. É um balanceamento, querendo ou não, podemos chamar assim. Então, eu vou deixar os arquivos na descrição do vídeo, separado por classe, vocês podem baixar e usar à vontade. Vale lembrar que são traduções, que não são 100%, podem ter diferenças quando chegar no jogo. Isso é só para ter uma base e para ter uma ideia mais ou menos de como vai ser o próximo conteúdo, que deve chegar provavelmente, eu chuto, em 3 meses no máximo. É um chute meu também, é uma especulação. Vale lembrar que tudo isso são traduções, não são certos 100%. Os nomes foram uma adaptação minha. A Aérea não tem nenhuma razão de manter nenhum nome. Assim como a tradução pode vir um pouco diferente do que está aqui. E a funcionalidade das skills pode funcionar um pouquinho diferente também. Então, vale sempre lembrar isso. Então, até a próxima e boa sorte, gente.